Aí realmente... E a MTV foi muito histórica, né? Pra TV em si, né? Cara, fundamental. Num grau que chegou a ter uma influência grande nas outras TVs abertas. Olhando pra trás, assim, é inacreditável você imaginar que uma TV que quase ninguém via era o UHF. Ninguém... Dá um Google aí pra vocês verem o que é o TV UHF. Ninguém sabe o que é isso hoje em dia. Era uma frequência, tinha que pegar tipo, bombril mesmo, botar... Uma maior trabalheira pra assistir MTV. Super trabalho, né? E não tinha cabo ainda. Sim. Se considerar que era uma coisa que era tão difícil de ver e que fazia um barulho danado, é incrível a influência que ela teve mesmo, né? Tem muito a ver com... Comunicava demais com o jovem, aquela porra. Enquanto o resto das TVs não falava com o jovem, né? O negócio era... Acho que tinha todo mundo com fome ali, com vontade de falar, opa, tem alguém falando que o cara parece comigo, ele tem a minha idade, ou ele fala a mesma gíria que eu, ou fala de uma música que óbvio que aqui não tá tocando nas trilhas das novelas ou nos programas de auditório daquela época. Então acho que veio assim, na jugular ali de uma geração que tava doida para ser ouvida e falada. Aí tem um monte de coisa que mistura ali. Na época também teve até um movimento político, Direta Já. Já foi antes, mas tinha os caras pintadas, essa coisa toda. Então tinha toda uma força de uma geração que queria falar, e MTV era o megafone preferido deles, claro. Essa parada. Total. Eu curtia pra caralho... Mas assim, eu sou de 85, então em 1990 eu tinha 5 aninhos. Então... Não pensei, a estreia você não lembra, eu acho, não, né? Não lembro. Mas eu gostava de... O que eu achava muito foda na MTV é que, por exemplo, eu lembro que eu gostava de ver desenho. Aí eu sabia... Aí existia Beavis e Butthead. Pra mim aquilo era muito louco. Nossa, eu lembro de chegar as fitas do Beavis e Butthead e falar, não é possível, que isso? Cara, essa que era maravilhosa. E isso veio de um outro programa da MTV, posso estar confundindo aqui, que era de animação, que chamava Liquid Television. Não sei se o Beavis e Butthead era Liquid Television. Só sei que aquela era uma época de ouro de animação. Simpsons dessa época, começou a aparecer um monte de coisa bacana entre o final dos anos 80 e o final dos anos 90. E a gente viu, obviamente, sempre fora da curva, veio com aqueles caras underdogs, assim, né? Feios, encalhados, moleque... Duro, uns imbecis, entendeu? Heróis nacionais. Capa da Rolling Stone, eu lembro de gente dessa capa. Mais de uma capa da Rolling Stone até. E um super sucesso da MTV. Tem uma música do Red Hot Chili Peppers que é do filme dele, se eu não me engano. Sim. Imagina, longa-metragem. Fizeram longa-metragem com Beavis e Butthead. Então isso que era o... Você vai fazer o... I am Corolho! Corolho! Então, mas não é incrível que uma coisa que é tão pequena tinha uma influência tão grande. Até hoje eu fico... inclusive, a gente começou falando de podcast, que é um podcast com o cara da TV. Cara, acho que a MTV lá atrás apostou numa coisa que hoje em dia, com internet, com rede social, é uma verdade. Se fizer uma coisa bacana, diferente, que faz um barulho, você vai pro mainstream, entende? Sim, com certeza. E eu acho que a internet, ela bebe muito da MTV hoje em dia, Total. Porque vale tudo. Na MTV era maravilhoso que a gente fazia qualquer... Era um monte de moleque alucinado. Eu era diretor, eu tinha 26 anos. Eu era diretor de jornalismo. Tinha uma equipe, eu assinava contratos, não sei o quê. Então era uma molecada fazendo TV. E você tinha carta totalmente branca. E a vantagem da MTV, eu adoro falar isso, que ninguém assistia. Ninguém assistia, mas todo mundo assistia. Então, você fazia uma coisa muito ruim, você tirava do ar. Se fosse uma coisa legal, você repetia até a exaustão. Você lembra disso? Você via aquilo de manhã, às 4 da tarde, 2h30 da manhã, sei e tal. E aí ela pegava. Alguém via ali alguma hora e falava, isso aqui é bacana e vamos aí. E, obviamente, você tem lista de 10, 20 talentos que saíram da MTV como reconhecidos como alguém que falava com um público específico e fazia um trabalho diferente. Vai de mim, da Astrid, por exemplo, que é bem da minha geração, o Thunder, até Tata Werneck, Dani Calabrese e esse povo todo. Durante toda a existência séria da MTV, eu acho que a existência agora não é muito séria, mas ela criou coisas que renderam frutos na TV aberta ou em outras mídias e coisa e tal. Era uma coisa impressionante. E eu acho que parte disso era a liberdade total que a gente tinha de fazer todas as coisas. Com certeza. Tu tava falando da Marina Lima aí, que inclusive tá
que fez um podcast contigo, né? Marina Lima, que prazer. Falei com ela. A gente tá com um podcast na Deezer agora também, chamado Essenciais. Ano passado, a Deezer me convidou para fazer podcast para mim. Admirável Mundo Novo. Eu era sou ouvinte de podcast. Eu nunca tinha feito... Eu tinha participado de alguns, mas nunca tinha um meu. E a Deezer me convidou para fazer um que chama Pop Story, que que subiu o ano passado. E que era incrível. Aliás, parecia MTV. Que eu tava falando com uma galera que tava começando num grau. A gente tem 2 sucessos. MC Rebeca, MC Isaac, essas, né? E de repente eu tenho entrevista de meia hora com esses caras. Era engraçado. Eu lembrei muito da época da MTV. E aí, desse projeto, a Deezer me chamou para fazer o Essenciais esse ano, que é um podcast que já existia, já tinha tido uma primeira temporada, que é um passeio, assim, uma trajetória na carreira de alguns artistas essenciais, justamente, da música popular brasileira. E aí a gente mudou um pouquinho. Basicamente, o artista falava da trajetória dele e comentava várias canções. Agora, tem uma entrevista. Cara, de todos que eu falei esse ano, nessa temporada... Ou é gente que eu cobri a vida inteira, alguns deles super amigos, né? Então tem muito assunto. Então você junta história pessoal, você junta história da música, às vezes tem muito detalhe, muito bastidor engraçado. Agora, esse que a gente está ouvindo agora, o mais recente dessa temporada, é da Marina Lima, justamente. Lembramos esse videoclipe de Garota de Ipanema, que é difícil, você não acha até em streaming, é difícil, porque era uma versão meio, não era pirata, porque era autorizada. Mas foi muito alternativa. Veio um cara dos Estados Unidos fazer uma versão e Marina pagando de Garota de Ipanema. E era uma versão meio slow beat, assim. Era muito, muito legal. E essa lembrança, claro, tava na Marina. Marina, você abriu a MTV, aí lembramos e tal. Então é gostoso misturar essas coisas todas. Histórias pessoais com a carreira do artista. A gente já subiu esse ano Baby do Brasil. E essa... Fala que Baby é a melhor entrevistada do mundo. Por quê? Porque assim, 2 horas de podcast aqui, basta uma pergunta. Basta uma... Baby só... Baby descendo a ladeira, entendeu? Igual o Brasil. É sensacional. Não, e assim... Igual o Brasil. Total, igual... Mas só que... E não é que ela... E você para pra ouvir. Porque tudo que ela fala é legal, entende? É uma louca, maravilhosa. Então foi... Mas eu falei, não, Baby, a primeira música, né? Vamos falar do Brasil. Vamos. Aí eu falei, 20 minutos a primeira resposta. Eu falei, Baby, a gente tem mais 14 músicas, vamos correr. Mas é a melhor entrevistada do mundo.